Saudações, amigo do Código. Estamos na segunda etapa da entrevista com o escritor J. Wilson, autor do romance de ficção científica O Código Sombrio das Estrelas. J. Wilson, as estrelas são grandes guias de navegadores, tanto no espaço quanto no mar, da maneira que você trabalha no Código Sombrio das Estrelas. Qual a sua relação com as estrelas? A navegação estelar sempre teve muito a ver com o conceito de navegação no mar, né? E o elemento incomum disso daí, né, é do oceano enquanto algo desconhecido, como foi na época das grandes navegações, né? E também o próprio universo, que é notadamente desconhecido. O que a gente conhece do universo é muito pequeno, né? O universo é muito vasto. Então, o que acontece com as estrelas, nessa ligação entre mar e universo, é que nós sempre olhamos para as estrelas, né, desde tempos imemoriais, né, para o céu noturno, imaginando como seria estar lá, né? E se existe alguém lá que nos observa, né? Essa relação sempre foi comum entre os homens e as estrelas, né? Desde tempo mais remoto, como eu falei. É curioso que o que acontece em sala de aula ou em palestras, quando eu digo que eu sou capaz de ver uma estrela no dia mais ensolarado. E os alunos, a princípio, não acreditam, mas eles vão concluindo aos poucos, de acordo com o andamento, parece que o Sol é uma estrela, que o Sol é a nossa estrela, né? E eu continuo dizendo assim que nós vemos estrelas, né? Nem sempre vemos estrelas numa noite límpida, né? Pois às vezes que a gente pensa ser uma estrela, pode ser um planeta, né? Então, as estrelas estão ligadas a nós, tanto através da ciência, que afirma que nós somos feitos de poeira, de estrelas, né? Quanto através da própria religião, que sempre reserva um papel importante para as estrelas. Por exemplo, como indicar o nascimento do Salvador, né? Por exemplo, mais conhecido que a gente tem aí, né? Mas o fato que eu considero mais interessante é saber que as estrelas não são como são, quer dizer, mas como eram. Porque a luz que vemos dessas estrelas daqui, da Terra, até do espaço mesmo, ela foi emitida pelas estrelas há anos, dezenas de anos, centenas, milhares e até milhões de anos, mas a luz só chega até nós agora, nesse momento, por causa da velocidade da luz e tudo mais. Então isso é um fato bastante interessante que a gente explora também no Código Sombrio das Estrelas. E acredito que daí tenha nascido o subtítulo da obra, né? De certa forma, sempre vemos o passado. Além das estrelas, você teve também uma forte inspiração antropológica, né? Sobretudo na cultura indígena, né? Cultura indígena, inclusive, brasileira. De que maneira você vê essa cultura como inspiração para o enredo de ficção científica? Como você estabelece esse paralelo? A cultura indígena, ela está muito ligada, sempre esteve muito ligada às estrelas. Celebrações religiosas, época de plantio e colheita, são apenas algumas ligações, alguns dos objetivos dos estudos indígenas, né? Se pode dizer assim, sobre o céu. A cultura indígena considera também que o céu é uma cópia, né, do seu próprio mundo. Então, na época que o fenômeno dos OVNIs e dos extraterrestres, né, ainda não era sequer imaginado, uma cultura brasileira, indígena, né, recebeu a visita e conviveu com o visitante das estrelas, um legítimo extraterrestre. Essa convivência, ela foi tão próxima que esse visitante casou-se com uma mulher indígena e com ela gerou uma filha, entendeu? Então, esses ensinamentos desse visitante são elementos primordiais na narrativa do Código Sombrio das Estrelas, que eu não posso adiantar aqui, porque, né, não é legal. Bom, além dessas referências, você faz também referências religiosas na sua obra, como, por exemplo, Navio Escola, que tem o nome de São José, e algumas citações de trechos da Bíblia. Novamente, como você estabelece esse paralelo, que a princípio existe um abismo cultural entre a religião e sua obra, que é uma obra de ficção científica? Olha, tem duas coisas aí acontecendo, né? O conhecimento religioso e o conhecimento científico.
Quer dizer, apesar de eles possuírem naturezas diferentes, né, essas naturezas elas podem ser associadas, né, e elas não se descaracterizam nesse momento dessa associação. Ao contrário, para trabalhar pelo desenvolvimento de conhecimento científico, são necessários alguns valores que caracterizam o conhecimento religioso, né? Por outro lado, o conhecimento religioso mantém a validade dos seus estudos através, né, principalmente no momento mais recente, das descobertas científicas, né? Principalmente descobertas arqueológicas, né? O universo do Código Sombrio das Estrelas, que está localizado num futuro que não é muito distante, assim, se a gente entender que a Terra tem, por exemplo, 4,5 bilhões de anos, né? Então esse universo ele vê a cultura como um todo, sem discriminar. Então uma discriminação de conhecimento religioso, de conhecimento científico, que a gente tem realmente aí uma integração entre esses dois fatores. E como você vê a produção literária de ficção científica, especificamente aqui no Brasil? Olha, isso daí é assim, uma surpresa bastante grande para um número de pessoas que já tiveram contato, né, comigo, e que a gente conversou sobre isso, e as pessoas se espantaram, porque as pessoas sempre imaginam que o Brasil não produz, né, a ficção científica, mas o Brasil produz isso sim, e produz de uma forma interessante, porque já produz há muito tempo. Por exemplo, o Imortal, um conto escrito em 1882, com Machado de Assis, ele questionava já a temática de imortalidade, né? E uma reflexão científica futura a partir da medicina homeopática, que era a medicina que tinha na época. Em 1893, um escritor chamado Aloysio Azevedo escreveu um livro de contos chamado Demônios, né? No qual o tempo para. Outro exemplo, Monteiro Lobato, com o Presidente Negro, aí no caso já em 1926, já prevê a existência da internet. Érico Veríssimo aborda a viagem no tempo, fala sobre dinossauros no romance Viagem à Aurora do Mundo, 1939, se não me engano. E João Guimarães Rosa também escreveu ficção científica. Então, atualmente, a gente vive uma revolução no mundo de produção da literatura de ficção científica, né? Com a publicação sob demanda, que é o caso da Perse, né? E os e-books também, né? Com acesso também à informação facilitado pela internet, o trabalho de pesquisa que está na base da produção da ficção científica, então ele passa a se tornar um pouco menos árduo, né? Dessa forma, eu acredito que como a ciência está desenvolvendo a tecnologia, né, com esse foco nesse assunto, que é uma coisa natural nesse momento histórico que a gente vive, então nós vamos ter um crescimento exponencial, entendeu? De autores de ficção científica nos próximos anos e de leitores de ficção científica também, né? Eu acho isso. Em geral, as obras de ficção científica elas sempre colocam as questões ambientais e o desenvolvimento tecnológico numa relação de oposição. Como especificamente a sua obra ela coloca esse tipo de relação? Questão de desenvolvimento tecnológico, né, e questão ambiental, né, a oposição é uma coisa que marca bastante o nosso tempo, né? Que a gente vê a degradação do meio ambiente, né? Nessa situação. Mas esse conceito de meio ambiente é restrito, e é muito recente também, né? Ele surgiu num momento que o conhecimento do universo também era limitado, né? Dessa forma, esse conceito ficou aplicável apenas no nosso planeta. Mas o Código Sombrio das Estrelas trata essa questão de outra forma, né? Ela reduz essas relações de oposição, né, em consequência de uma consciência ambiental que amplia essa visão, né? Transforma o ambiente planetário em um ambiente universal. As preocupações e os cuidados, né, necessários à manutenção já no equilíbrio não do planeta, mas também do universo, né? É isso aí. Então o que a gente vê? A gente vê que no nível, se a gente atingir um determinado
nível de desenvolvimento tecnológico, hoje é inaceitável a gente atingir esse nível a qualquer custo, né? Justamente por causa dessa preocupação com a questão ambiental.